E aí, tudo bem? Olha que momento excelente para a gente mergulhar em mais um guia prático de síntese. Lembrando que esse conteúdo incrível é trazido para vocês pela Ford College. Hoje, nós vamos atuar literalmente como verdadeiros arquitetos da informação. Sabe, esse processo todo que a gente vai construir é como montar um projeto de engenharia civil super satisfatório. Nosso objetivo principal aqui é pegar aquelas pesquisas e dados acadêmicos totalmente brutos e transformá-los em uma planta estrutural de verdade, uma base rigorosa, super clara e funcional. Vamos nessa? Bom, a nossa agenda de hoje está bem direta, dividida em 6 etapas lógicas. A gente começa com a introdução, passa para a preparação dos materiais, depois vamos dar uma olhada na automação com Python. Em seguida, a gente fala sobre o toque humano, a construção do esboço em si e fecha com a verificação de qualidade. Então, bora pro número 1, introdução. É aqui que a gente vai das fontes já avaliadas direto para a estrutura final. A nossa meta principal é pegar toda aquela literatura que a gente já avaliou e agrupar em conjuntos temáticos, certo? Mas aí bate aquela dúvida super pertinente. Por que exatamente a gente precisa organizar todos esses temas agora? Tipo, antes mesmo de começar a redigir o documento acadêmico final. O que vocês acham? A resposta está na diferença fundamental entre esses dois conceitos. Sabe qual é o erro mais comum no meio acadêmico? É cair na armadilha da síntese descritiva. Isso é basicamente listar um autor atrás do outro, repetindo o que a literatura já diz e, convenhamos, isso é meio fraco, né? Agora, quando a gente estrutura e agrupa os temas logo de cara, a gente cria o espaço e a infraestrutura perfeita para a síntese avaliativa. É aí que a mágica acontece. A gente não vai só listar, mas julgar mesmo o quão forte é a evidência que está ali e define o lugar exato onde a crítica intelectual tem que entrar. Isso eleva absurdamente a qualidade do trabalho e deixa qualquer rascunho muito mais fácil de se defender depois. Beleza, parte 2. Preparando os materiais. Vamos montar o nosso espaço de trabalho. Nessa fase, que é meio que limpar a bancada e juntar as ferramentas, a gente tem 3 passos super organizados e, o mais importante, totalmente reprodutíveis. Passo 1. Você vai criar uma pasta dedicada e chamar de Synthesis-Framework. Passo 2. Joga lá dentro aquela exportação vital em CSV das referências que você já avaliou. E o passo 3, salva um script que é pequeno, mas incrivelmente poderoso, chamado generate-theme-counts.py. Pronto, essa é a nossa caixa de ferramentas base. E só para reforçar os pilares dessa fundação, gente, o arquivo CSV precisa ter uma estrutura impecável. Claro, tem que ter as colunas básicas de identificação, mas o pulo do gato é focar nestas duas peças aqui, a coluna de notas qualitativas e a pontuação numérica da avaliação, que é o famoso Appraisal Score. Por quê? Pensa comigo, sem essas duas colunas, a nossa planta simplesmente fica sem métrica e sem nenhuma sustentação qualitativa, tá? Vamos para a parte 3. Automação com o Python. O nosso assistente robótico de marcação. Olha só que interessante a lógica que roda por trás desse script. Ele usa um mapeamento heurístico que é super direto. Na prática, ele escaneia o texto e achou a palavra throughput? Ele já marca automaticamente aquele artigo com o código temático de escalabilidade. Leu o Smart Contract? Já joga para o grupo de programação. Parece uma abordagem meio ingênua, não acha? Mas, nossa, isso salva horas e horas de triagem manual quando a gente está lidando com dezenas de artigos científicos pesados. E isso nos leva para o número 4, o toque humano. A hora de refinar tudo isso com inteligência real. Porque é o seguinte, o nosso robô de marcação é fantástico, mas ele é meio que um estagiário super rápido que não entende muito de contexto, sabe? Analisando essas diferenças, o cenário fica bem nítido. A marcação automática traz uma velocidade absurda, focando nas palavras-chave, mas trabalha totalmente às cegas em relação à pesquisa em si. É por isso que a revisão manual é simplesmente negociável. É o momento exato em que a gente corrige qualquer desvio, garante que nenhum artigo revolucionário ficou perdido no limbo por falta de uma tag e adiciona aquela camada crítica de peso e relevância que só a gente pode dar. E ainda durante essa revisão manual, a gente aplica o mapeamento mais crucial de toda a estrutura. Pegar aquele appraisal score, aquele número frio lá do CSV, e transformar num rótulo real de força de evidência. Funciona assim: uma nota acima de 8 leva o selo de força alta. Entre 5 e 8, a força é média. E qualquer avaliação abaixo de 5 já ganha um rótulo de força baixa. É literalmente como testar a resistência do cimento antes de subir a parede. Com isso, fica super claro em quais pilares a gente pode apoiar os nossos argumentos mais fortes. Seção 5. Construindo o esboço. A gente vai começar a redigir o nosso arquivo Markdown.
A verdadeira genialidade desse arquivo está na microestrutura dele, que é totalmente voltada para a aplicação dentro de cada tema específico. Sabe aquela tela em branco que dá um frio na barriga? Então, a gente foge disso criando um esqueleto lógico. Primeiro, um parágrafo que resume exatamente como aquele tema atende à nossa pergunta central. Logo embaixo, uma lista cirúrgica das evidências mapeadas, já trazendo as citações e os rótulos de força. E para fechar, marcadores mostrando exatamente o que precisa ser avaliado criticamente. Desse jeito, a gente conecta cada afirmação às notas qualitativas de um jeito muito claro. E essa tabela brilhante ilustra perfeitamente como isso funciona. Ela mostra num piscar de olhos o nosso inventário intelectual. Dá para ver rapidamente a frequência de artigos divididos por temas super cruciais, tipo consenso, escalabilidade, programação. E mais, a gente vê na hora se existem evidências de força alta em quantidade suficiente para segurar uma sessão inteira do trabalho. É literalmente um mapa perfeito para te mostrar onde a sua pesquisa já está blindada e quais áreas ainda precisam de reforço. Chegamos ao número 6, verificação de qualidade. É o nosso checkpoint final. Pensem nisso como uma lista de exigências rigorosas de um engenheiro. A gente precisa validar uma cobertura que englobe, no mínimo, 80% de todos os artigos. Cada grupo temático tem que ter pelo menos 3 fontes primárias. Menos que isso, nem conta como um tema forte. As marcações de força precisam estar todas conectadas certinho. E claro, o script que a gente usou na automação tem que ser capaz de rodar do zero e entregar os mesmos resultados de forma impecável. Porque, sem reprodutibilidade, a gente sabe que não é ciência, né? Mas olha, muito cuidado. O maior risco prático aqui é deixar o script pensar sozinho e simplesmente aceitar todas as marcações dele no automático. Também tem que ficar em alerta vermelho para colunas do CSV com nomes estranhos após exportação. E o pior de todos, acabar contando artigos duplicados só por causa de um DOI repetido. Um deslize operacional nessa hora infla seus dados e compromete o desenho de toda a sua síntese. Atenção redobrada aí. Então, para a gente encerrar, a provocação que fica depois de montar toda essa estrutura é a seguinte: será que o nosso esboço consegue suportar todo o peso intelectual da avaliação crítica que vai vir no próximo passo? Olha, se cada um desses métodos de engenharia que a gente cobriu hoje for seguido à risca, a resposta indubitavelmente é sim. Lembrando que todo esse conhecimento sensacional foi trazido pela Ford College. Se vocês quiserem expandir ainda mais as habilidades de vocês e mergulhar fundo no ecossistema Web3, é só visitar ford.college. Pessoal, excelente trabalho por aqui e eu vejo vocês na próxima etapa do projeto. Até lá!